Então vamos lá, questão 1.9 do livro do Irodov. Essa questão aí foi a questão mais difícil até agora. Né? Da primeira questão até essa daí, até o momento está sendo a mais difícil. Né? Então a gente tem aqui a seguinte situação. A gente tem um rio, certo? Um rio. Esse rio, ele tem uma velocidade da correnteza. Certo? Vou desenhar bem grande aqui. Ele tem uma velocidade de correnteza. Vamos chamar essa velocidade de correnteza de U. Certo? A gente tem um barco que ele se movimenta nesse rio com uma velocidade. Não vou desenhar agora o sentido do movimento do barco, mas diz que a velocidade ela é 2 vezes menor do que a velocidade da correnteza. E a questão pergunta em que ângulo em relação à direção da correnteza o barco deve se mover para minimizar o desvio lateral. Né? Então, o que a questão ela quer saber? Vamos lá. O barco ele vai... Está claro que o barco ele vai se movimentar ele vai ter o sentido do vetor dele, vai se movimentar não, vai ter o sentido do vetor velocidade do barco, né? Nessa direção, certo? Aqui o barco com a velocidade V. Aqui a gente vai desenhar o eixo X, certo? Então, mais uma vez, em que ângulo em relação à direção da correnteza o barco deve se mover para minimizar o desvio lateral? Então, esse barco ele faz um ângulo θ, certo? Vou colocar assim, ó. Ele faz um ângulo θ com a direção X e eu quero saber qual é o valor desse ângulo θ para que desvio. Vamos lá. Eu quero saber qual que é o valor desse ângulo θ para que o desvio lateral seja mínimo. Qual é o valor do ângulo θ para que o desvio lateral seja mínimo? Então vamos lá. Do mesmo jeito que eu desenhei aqui o eixo X, eu vou desenhar o eixo Y. Eu vou subir lá em cima. Eu tenho o eixo Y. Beleza. Essa velocidade ela vai ter uma componente Y, certo? Que eu vou chamar de VY, e ela vai ter uma componente X, aqui eu vou chamar de Vx, certo? Então vamos lá, a componente VY, né? O valor dela vai ser V seno de θ, nesse ângulo aí, e o valor de Vx vai ser V cosseno de θ, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, o que acontece? Essa questão ela tem 2 partes. Então vamos tentar identificar, né? Vamos tentar identificar o valor de θ. Vamos tentar identificar o valor de θ para que
o desvio lateral seja zero, né? Supondo que desvio lateral seja nulo. Certo? É a nossa primeira suposição aqui. Então, para que o desvio lateral seja nulo, a gente vai ter que Vx. Aliás, eu vou fazer assim, botar o módulo de U menos Vx igual a zero. Ou seja, U menos V cosseno de θ igual a zero. Então, U menos, o que é o V? O V ele vai ser U sobre 2, certo? A questão fala que a velocidade do barco ela é a velocidade da correnteza sobre 2. Então, aqui vai ser U sobre 2 cosseno de θ igual a zero, certo? Então, aqui a gente vai fazer U igual a U sobre 2 cosseno de θ. Corto U com U, passo 2 para lá, vai ficar aqui cosseno de θ igual a 2. Nesse caso aqui não existe. Não existe θ. Tal que cosseno de θ seja igual a 2. Nesse caso aqui não existe. Então, conclusão, né? Não há desvio lateral nulo. Não há desvio lateral nulo, né? Então o que significa isso? Significa que esse barco, de todo jeito, ele vai ser arrastado. Então esse barco, ele vai subir, aqui tem a componente vertical, e ele vai ser arrastado pela correnteza no sentido da correnteza. A velocidade da correnteza não vai se anular com a componente horizontal da velocidade do barco. Então esse barco ele vai fazer esse movimento, mais ou menos. Certo? Aqui a gente vai colocar que vai ser a velocidade resultante. Certo? Aqui é o seguinte, essa velocidade resultante, certo? Que vai ser o resultado, né, do movimento do barco, da velocidade do barco, que estaria nesse sentido, né, junto com, somado, né, com a correnteza do rio que está nesse sentido, né, ele vai ser puxado, né, a resultante vai ser esse vetor. Então aqui é o seguinte, esse vetor ele vai fazer um ângulo φ. Acho que é φ essa letra aí. Com o eixo x. Certo? Ele vai fazer um ângulo φ com o eixo x. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte para ficar melhor. Vou fazer o seguinte. Essa questão aqui. Vou tentar fazer a representaçãozinha exata. Vai ser
Vamos lá. Aqui é o seguinte. Esse daqui é o V resultante. Velocidade resultante. E ele vai fazer um ângulo φ com a horizontal, com o eixo X. Então aqui é o seguinte, né? A tangente de φ, ela vai ser igual a Vy sobre Vx. Certo? Vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa tangente de φ aqui. Vy sobre Vx. Desenhe aí, veja com calma, né? Verifique que é isso mesmo. Né? Tangente de φ a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, Vy, certo? E caiu aqui. Vai ser Vy, certo? Sobre a componente. Aliás, a resultante, né? Velocidade resultante em y sobre velocidade resultante no eixo x. Então, eu vou até corrigir. Tangente de φ vai ser velocidade resultante no eixo y sobre a velocidade resultante no eixo x. Beleza? Então aqui é o seguinte, a tangente de φ, o que vai mudar no eixo y? Nada. A velocidade resultante no eixo y, ela vai continuar sendo v seno de θ. Porém, a velocidade resultante no eixo x, né, vai ser o quê? Vamos fazer aonde aqui, ó? A velocidade resultante no eixo x, ela vai ser u, certo? Menos v cosseno de θ, certo? Então aqui vai ser a velocidade resultante no eixo x, vai ser u menos, o valor de v é u sobre 2 cosseno de θ. E aqui eu vou substituir por u sobre 2 logo. U sobre 2. Certo? Então, a tangente, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa tangente de φ aqui. De φ vai ser, que eu vou resumir logo os cálculos aqui, vai ficar seno de θ, que eu vou cortar esse u com esses dois u's aqui, e vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 2 seno de θ sobre 2 menos cosseno de θ. Aliás, 2 não, só seno de θ. Vai cancelar aqui, então vai ficar seno de θ sobre 2 menos cosseno de θ. Então vamos lá.
entenda, eu vou falar isso daqui e vocês vão entender. Para que o desvio lateral seja mínimo, o valor de φ tem que ser máximo. Esse ângulo aqui, φ, ele tem que ser máximo. Para que esse ângulo seja máximo, a tangente desse mesmo ângulo tem que ser máxima, certo? Então, qual que é o valor de θ para que a tangente desse ângulo seja máxima? Então, a gente vai trabalhar com derivadas. Então, o que acontece? A derivada, para encontrar o valor máximo ou o valor mínimo de uma função, eu derivo igual a zero. Então, aqui eu vou ter, ó, vamos reescrever aqui. F de θ vai ser igual seno de θ sobre 2 menos cosseno de θ. Essa é uma questão grande. Vamos lá, vou apagar essa parte aqui, ó. Essa questão é enorme, certo? Então, vamos lá. Valor máximo para f de θ. O que a gente vai ter aqui? O valor máximo para f de θ, a gente deriva ela, f' de θ, e igual a zero. Então, qual que é o valor da derivada de f de θ? Aí tem que estudar derivadas lá no cálculo 1, né? Então, é a derivada do primeiro, derivada do seno é o cosseno de θ, vezes o de baixo, derivada do numerador vezes o denominador, 2 menos cosseno de θ, menos o numerador, seno de θ, vezes a derivada do denominador, que aqui vai dar seno ao quadrado de θ. Vai ficar seno ao quadrado de θ, não, seno de θ, quer dizer, dividido por 2 menos o cosseno de θ ao quadrado. Então, qual que é a derivada dessa função aí? É a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Isso aí vem do cálculo 1. Então, é muita coisa para explicar. Se a gente for explicar detalhe por detalhe da parte matemática, a gente acaba perdendo muito tempo. Vamos focar na questão. Essa parte do cálculo você já tem que vir aqui sabendo. Então aqui a gente vai ter, né, igual a zero. Então para que essa função, né, a derivada da função em relação a θ seja zero, basta que o denominador seja igual a zero. E vamos desenvolver esse denominador. Aqui, vezes esse, vai ficar 2 cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ igual a zero. Essa parte aqui vai dar o quê? Menos cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ vai dar menos 1. Então, 2 cosseno de θ menos 1 igual a zero. Então, cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Ou seja, θ é igual ao arco cosseno de 1.
1 sobre 2. Certo? Qual que é o valor de θ? O θ, ele é esse ângulo aqui, ó. Ele é um ângulo que ele está entre o 90 graus e os 180 graus. Qual o valor de θ para que o cosseno de θ seja 1 sobre 2? Sendo que θ está entre 90 e 180. Então, θ aqui, θ é igual a 120 graus. Θ é igual a 120 graus. Então, essa daí é a questão 1.9 do Eurodólar. Questão capciosa. A mais difícil que eu vi até agora desse livro. Primeira parte, a gente verifica se tem como esse desvio lateral ser nulo. Não tem. Verificamos. Essa parte aqui você tem que entender. Né? E a segunda parte a gente faz a inclinação, a tangente do ângulo do movimento, né, em relação ao eixo X. Então, para que esse desvio lateral ele seja mínimo, esse ângulo tem que ser máximo. Logo, a tangente desse ângulo tem que ser máximo. Então, a tangente desse ângulo a gente transforma numa função de θ. Para que essa função de θ seja máxima, a gente deriva e iguala a zero. O valor máximo de qualquer função é a derivada dele igualada a zero. Então, qual que é a derivada de uma função que ele é um quociente? Aí você vai ver lá, é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. E derivadas de funções trigonométricas. Né? Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos o seno. Né? Então a gente faz a derivada de constante é zero. Fazendo as substituições a gente chega nessa expressão. Para que tudo isso aqui seja igual a zero, a gente iguala somente o numerador a zero. Né? Faz a distribuição. Isso aqui vem da relação fundamental da trigonometria. Se cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, então menos cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, menos 1. Né? Desenvolve a equação trigonométrica. Chegamos aqui no final. Cosseno de θ é 1 sobre 2. θ é o arco cosseno de 1 sobre 2. Qual que é o ângulo, né, para θ, para que o cosseno de θ seja 1 sobre 2? Sabendo que o ângulo θ está aqui, ó, entre 90 e 180 graus. É 120 graus. Então daí a gente resolveu a questão. 1.9 do Eurodólar. É isso aí. E vamos para a próxima.